Jó capítulo 1. Nós lemos assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Amém? Nós estamos falando do homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa. O meu retorno pode aumentar aqui, Juninho? Meu retorno. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. Jó é um homem que tem 10 filhos, que gosta muito de uma festinha, de uma bebedeira, mas ele vive pedindo a Deus perdão pelos seus filhos, vive clamando a Deus pelos seus filhos. Veja você que o homem mais temente a Deus da terra, o homem mais próspero da terra, tinha filhos que escolhiam caminhos equivocados. Versículo 6: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Quer saber onde é que o diabo mora? Não é no inferno, é por aí. É por aí, é em volta da gente, é tentando desgraçar a sua vida. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Não há na terra ninguém como ele, olha isso. Homem íntegro, que evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Olha só, Deus fala: aí Satanás, ó Jó, tira onda contigo. O Jó vive uma vida linda, você tenta, e o Jó, ó, vive para mim, uma vida linda, abençoada, íntegra, o homem mais íntegro da terra. Aí ele fala: também o Senhor prospera ele, tudo que ele bota a mão prospera, está cheio de animal, cheio de funcionário, cheio de dinheiro. Comprou casa agora em Petrópolis, comprou um apartamento em Búzios, comprou uma casa lá, assim é mole. Agora, tira tudo dele para o Senhor ver se ele não vai amaldiçoar o Senhor. Olha a provocação de Satanás. Certo dia, e o Senhor disse a Satanás, versículo 12: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados,
e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Meu irmão, que relatório, hein? Que relatório. Toda a riqueza do cara perdida num dia. Todos os empregados dele mortos num dia. Os 10 filhos bebendo, enchendo a cara, a casa caiu, morreu todo mundo. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração. Que homem é esse? Em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Que homem é esse? Que homem é esse que não pediu para Deus permitir para Satanás meter a mão na vida dele e tirar tudo dele num dia? Foi ele que permitiu? Não, Deus, se o Senhor quiser me dar uma aprovação, pode ir dando. Eu não oro isso mais nem por um decreto. É ruim. Sem pedir, vem. Você pedir, vem acumulado, meu filho. Ele está lá, rapaz, numa boa, contabilizando, vendo lá no iPad dele lá, as aplicações dele no mercado de boi. De repente, morreu tudo, filho. Veio um exército, matou, levou, fogo, queimou, e tal, você está zerado, você está falido. Aí um dia uma pessoa falou para mim: essas histórias da Bíblia é tudo mentira, né? Como é que alguém vai perder tudo num dia só? Eu falei assim: pergunta para o pessoal lá do Japão se não perde tudo num dia só com a tsunami. Pergunta lá se não perde tudo num dia só. O cara era dono de um quarteirão inteiro, trilhardário. Num dia só foram os quadros dele que valiam milhões, foram os prédios dele que valiam milhões, foram os carros dele que valiam milhões, foi tudo embora num dia só. Irmãos amados, mas Jó permaneceu fiel, se prostrou, adorou a Deus, e diz que em tudo isso não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Você agiria assim? Você agiria assim? Por muito menos, muita gente aqui falaria impropérios em direção a Deus. Por muito menos você ia culpar a igreja, o líder de célula, o pastor Josué, porque sua vida deu errado. Nessa igreja não tem bênção não. Você não sabe esperar o tempo de Deus na sua vida às vezes. E você quer culpar alguém. Jó não. Ele ajoelhou, botou o rosto no chão e adorou a Deus. Falou: Senhor, não estou entendendo nada, mas louvado seja o teu nome. Nu eu vim para esse mundo, nu eu vou voltar. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, o diabo só foi proibido de tirar a vida de Jó, mas tocou na vida material, na família, na saúde. E Jó chegou a Deus e adorou a Deus. E aí, num momento difícil como esse, você precisa de amigos. Meu irmão, 3 amigos vieram visitar o Jó. 3 amigos. Querido, segundo o relato bíblico, ao saber dos acontecimentos, ele faz
Bildade e Zofar, saem cada um de sua região. Eles eram príncipes aonde eles viviam, eles eram pessoas instruídas, pessoas de uma qualidade de vida. Eles deixam seus lugares e eles vêm para estar com Jó. E no capítulo 2, versículo 11 a 13, diz que eles ficaram em silêncio com Jó uma semana, chorando com Jó, aquela dor tão grande. Isso aqui é amigo, sim ou não? Meu Deus, para todos os seus negócios, para chorar com o amigo, para estar com o amigo, para abraçar o amigo. Estamos contigo, nós te amamos. Depois de uma semana, meu irmão, o negócio pegou. Você tem amigo? Cuidado com ele. Porque amigo é sincero. E amigo fala o que está pensando. E depois de uma semana, o Jó resolveu abrir um pouco o coração. Falou: rapaz, estou triste demais com isso tudo. Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo porque que Deus permitiu isso na minha vida. O Jó, depois de perder isso tudo, o bicho só está adorando a Deus. Agora o cara faz uns comentários da dor que ele está sentindo. Para quê? Para quê? Quando ele fez esses comentários, é como se ele tivesse levantado uma bola assim, ó. A rede está baixa. Os caras vieram, pularam, meu filho, mas vieram para socar a bola, mas para enterrar no peito do Jó. Meus queridos irmãos, o Elifaz, por exemplo, capítulo 4, olha só quanta coisa que ele falou, capítulo 4, 5, 15 e 22. 4 capítulos que ele vai falar coisas do tipo assim. Eis, 4, versículo 3 e 5. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas? Sendo tu atingido, te perturbas? Tu deu conselho para os outros e agora está amarelando, meu irmão? O Elifaz, com a sua experiência, já dá já na canela do Jó. Versículo, no capítulo 22, de 7 a 10, ele acusa a Jó de ter tido a oportunidade de ajudar outras pessoas e não ter ajudado. Você poderia ter ajudado mais gente, não fez isso. Já começa agora a acusar, tentar entender por que o Jó está passando por isso. No capítulo 22, versículo 15, ele diz: queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? O Jó só falou: rapaz, está doendo demais, não estou aguentando, não estou entendendo por que Deus está permitindo isso na minha vida. Para quê? E agora? Está agindo que nem os ímpios, vai ficar reclamando? Depois de perder os filhos, dinheiro, a vida, o cara não tem direito de falar que está doendo. No capítulo 22, versículo 21, ele fala: reconcilia-te, se te converteres. Isso muda. Se te converteres, o cara é o homem mais íntegro da terra, era um homem de Deus, quem falou foi Deus. O cara falou assim: tu está em pecado, vai te converter, Jó. Irmão, é pesado. Converter significa o seguinte: mudar o caminho. O teu caminho está errado. E o Bildade? O Bildade falou de vaidade. Um usou sua experiência para dizer aqui, ó, está se comportando de uma maneira imatura, hein? Você aconselhou os outros, agora não está cumprindo. O Bildade vai falar de vaidade. O Bildade vai usar o capítulo 8, o 18 e o 25. 3 capítulos. Por exemplo, ele vai dizer assim em Jó 8, 2: até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso da tua vaidade? Para o Bildade, o Jó está na vaidade. Para o Bildade,
o discurso é que ele não reconhece a dor do Jó. Para ele é o seguinte: você está agindo com vaidade na sua vida, e isso é que está gerando a sua dor. Você ficou muito rico, muito famoso. Você veja que ficar rico e famoso não quer dizer ficar vaidoso, porque Deus disse que ele era o homem mais íntegro da terra. Mas quantas pessoas te julgam pela roupa que você veste? Está metido porque você botou uma roupa bonita. Está metida porque você botou uma bolsa bonita. Está metido porque você cortou o cabelo. Está metido que o seu carro é um carro novo. Então muita gente, pela sua casca, julga quem você é por dentro. Um dia o cara falou para mim assim: pastor, o senhor mudou muito. Eu falei: eu envelheci. Eu não quis nem saber o que ele ia falar. Eu envelheci. E o Zofar? O Zofar é o amigo legalista. O Zofar vai usar o capítulo 11 e o 20. Ele fala assim, oprimiu, capítulo 20, versículo 19, oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não edificou. Então, você não poderia continuar na prosperidade. Ele já julga a fonte da riqueza do Jó. Ele vai dizer assim no capítulo 20, versículo 29, tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal é a herança decretada por Deus. Ou seja, Jó, se você está sofrendo desse jeito, foi Deus que decretou. É legalista. Para ele é o seguinte: deu certo é bênção de Deus, deu errado é maldição de Deus. Como se a vida fosse feita apenas de momentos felizes para quem ama a Deus. Não é verdade. Deus nos ama tanto que permite momentos difíceis, para a gente crescer, para avançar. Você vai ver o final da história do Jó. Meus irmãos, cuidado com os vaidosos, cuidado com os que são legalistas. As palavras dos amigos produziram na vida de Jó o que nem o diabo produziu. Quando o diabo tirou tudo de Jó, ele adorou a Deus. Quando os amigos bateram nele, ele começou a perder a linha. Tem amigo que produz na sua vida o que nem o diabo produz. Nem o diabo. Ele fala uma coisa para você que arranca você da célula, arranca você da sintonia da igreja, arranca você do amor da igreja, arranca você da paixão da igreja, arranca você do coração do seu pastor, arranca você do sentimento de família. Ele rouba você da igreja, ele rouba a sua paz, ele bota as pessoas contra você. Seu amigo. Nem o capeta tão bom para botar você longe da igreja. Meus amados irmãos, eles levaram Jó a dizer coisas tão indignas de sua santidade e de sua sabedoria, a fazer questionamentos atrevidos com Deus. O Jó começou agora a questionar: por que papai é esse? O que eu fiz de errado então? Então Deus, fala aí o que eu fiz de errado. Ah, eu sou vaidoso, por que eu sou vaidoso? Aonde que foi? Então fala, Deus, o que é? Ele começa a pegar as perguntas dos amigos e joga para Deus. Quem gosta de filosofia tem que ler o livro de Jó assim, no detalhe. É um arrazoado filosófico profundérrimo. É poderosérrimo. Existe isso? Meus amados irmãos, ele começa a pegar os questionamentos, a pilha dos amigos, cuidado com a pilha, hein? A pilha, aí ele fala: Deus, eu estou falando. Ele começa a reclamar com Deus. Queridos, mas o Jó reconheceu a sua fraqueza. Ele reconheceu que ele entrou na pilha. E no capítulo 42, ele se declara arrependido, no versículo 3 e no versículo 6. Jó 42. Ele diz:
Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó fala: Senhor, eu questionei o que eu não tinha entendimento para entender. Eu questionei o que eu não tinha capacidade para entender. Senhor, eu falei bobagem. Eu entrei na pilha. Eu questionei os teus desígnios. Eu questionei a tua santidade para comigo, o teu amor para comigo, a tua justiça para comigo, o teu afeto para comigo. Senhor, errei. Aquilo que o diabo havia tentado com todos os seus mais eficazes meios e não conseguira, Senhor, os meus amigos provocaram em mim. O que o diabo tentou de todo jeito arrancar de mim, não conseguiu. Mas quando os meus amigos ficaram uma semana comigo, e eu ali com eles, e eu abri a boca e falei: pô, rapaz, está doendo demais. E eles começaram a querer justificar por que eu estava passando por aquilo, e começaram a me bater, e eu fui ficando com raiva. Eu questionei a tua mão sobre a minha vida. E você sabe que Jó foi tentado a perder a sua fé, não só através dessas perdas todas, porque até a sua mulher tentou tirar dele a sua fé. A mulher virou para ele e falou para ele: Jó, tu ainda temes a Deus, estando nessa situação, amaldiçoa a Deus e se mata. Morre, bofe. Porque o Jó, ele estava com uma doença que pegava o corpo inteiro. Ele ficava com um caco de telha, coçando a doença. Ficou pobre. Perdeu os filhos. Uma doença da cabeça aos pés, não dá nem para trabalhar, para tentar lutar pela vida. A mulher falou: ah, Jó, vai morrer, meu filho. Ele vira para a mulher e fala: amaldiçoaria eu a Deus? Como fala uma louca, falas tu. Ele me deu e me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas essa mulher, hein? Essa mulher, que mulher é essa? Aguarda para a gente ver o que ele fez com ela no final. Aguarda. No capítulo 42, uma coisa tremenda acontece. Deus avisa para os amigos: vocês estão perseguindo o homem errado. Esse homem é um homem de Deus. E Deus fala para eles: esse homem está certo. E se ele não orar por vocês, vocês estão lascados, porque eu estou bem zangado com o que vocês fizeram com Jó. E diz a Bíblia que Deus toca no coração de Jó. E diz a Bíblia que Jó começou a orar pelos seus amigos. Coisa linda, né, cara? É muito lindo, fala a verdade. A Bíblia é a coisa mais linda do mundo. É a nossa história. Só não é o nosso desfecho, porque aí depende da gente. Jó, depois de tudo isso, pede perdão a Deus. E diz a Bíblia que ele preferiu ouvir as palavras de um amigo que chegou depois, chamado Eliú, que falou da misericórdia de Deus. Um foi a experiência contra Jó, o outro a vaidade contra Jó, o outro o legalismo contra Jó. Chegou um que citou a misericórdia de Deus. Você tem que escolher a quem você vai ouvir. Você tem que escolher quem você vai ouvir. Ele escuta sobre a misericórdia, ele se arrepende. E aí no versículo 10 do capítulo 42 de Jó, olha o que a gente lê: mudou o Senhor a sorte de Jó, aleluia! Quando este
orava pelos seus amigos. Tira o nome Jó e bota teu nome. Mudou o Senhor a sorte de Josué quando ele orou pelos que o levaram a pecar. Mudou o Senhor a sorte de Josué quando ele orou pelos que o criticaram, pelos que o amaldiçoaram, pelos que lutaram contra, pelos que torceram contra, pelos que se alegraram com a sua fraqueza, se alegraram com a sua derrota. Mudou Deus a sorte da Maria, do Pedro, do Antônio, do João, do Adilson, do Oséias, do Paulo, do Luciano, da Carla, da Bianca, do Zeca. Bota teu nome. Mudou o Senhor a sorte quando ele orou até por quem o levou a sair do eixo da fé e da fidelidade a Deus, porque ele começou a questionar a Deus. O que eu concluo para finalizar essa mensagem? Primeiro, se nós queremos nos relacionar sabiamente com alguém, precisamos pedir a Deus sensibilidade para ver as coisas numa dimensão mais profunda do que aquilo que os nossos olhos veem. Se queremos nos relacionar com alguém sabiamente, precisamos pedir a Deus sabedoria para enxergar de forma profunda o que vai além do que os nossos olhos veem. Eles viram um homem ferido, eles viram um homem maltratado, um homem perdido, falido, em luto, arrebentado, moído, doente, e falaram: só pode ser pecado, só pode ser vaidade. Mal sabiam eles que aquilo tudo é porque Jó era um homem temente a Deus, e Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele, para provar que não há perda na vida que possa roubar do homem fiel a sua fidelidade ao Deus vivo, para provar que não há perda da vida que possa roubar de você a esperança de que Deus pode te restituir, para te ensinar que a perda de um filho é dolorosa, mas Deus sabe o que é isso, porque Ele também perdeu dele. Para dizer que a luta de uma família é complicado, mas Deus sabe o que é isso, porque Ele acompanha cada um dos seus servos. Os olhos dele estavam em Jó. Ah, meus irmãos, como a gente julga, como a gente julga. Sentado nesses bancos aqui, ó, tem muita mulher que é casada há 10, 20, 30 anos, nunca contou para o marido, mas foi abusada por um ente querido. Sentado nesses bancos aqui, tem gente que estava para casar, apostou todas as fichas, estava fazendo já o seu enxoval, já tinha até os negócios bordadinhos, bonitinho, estava até com bordado com o nome dele e dela. Quando pensou que ia casar, tomou um pontapé no traseiro, que saiu daqui e foi para lá na Tijuca, da força do pontapé. 6 meses depois, ele estava noivo de outra, e com mais 3 meses estava casado, e ela tinha 7 anos de relacionamento. Sentado nesses bancos, tem gente que não conhece o pai, nunca viu o pai. A sua certidão só tem um nome, o nome da mãe. Mas sabe o que a gente faz? A gente julga o comportamento do cara na célula, o comportamento do cara aqui, o comportamento de como que ele come ali na cantina, com a boca aberta, falando alto,
saindo farelo pela boca. Esse farelo é mal educado. É mal educado mesmo. Mas ele nunca teve ninguém para educar. Você teve? Ele não teve, não. Ele nunca teve uma mãe para pegar no colo. Nunca teve. Sentar nesses bancos aqui, tem gente que foi criado para ser sucessor da família no tráfico. O pai, bandido. Bandido. Está preso em penitenciária. Pastor aqui na igreja. Aqui na igreja. Tem. Não só não. E o menino tem um jeito aí, assim, assado, tem um comportamento. É fácil julgar, não é fácil? O comportamento é errado, mas ninguém sabe a dor que aquele menino carrega. Ninguém sabe o que é ver um pai sendo levado por uma polícia. Não, é fácil julgar, é muito fácil, mas a gente não olha que cada pessoa aqui tem uma história. Ah, pastor, e você? Ah, eu fui criado num lar cristão. Meu pai e minha mãe são duas pessoas maravilhosas. Eu não tenho que falar do meu pai e da minha mãe. Eles são maravilhosos. Ah, então você não tem nada para contar. Eu tenho. Eu passei muitos momentos de tristeza de ver como as pessoas tratavam meu pai. A pior dor de um filho de pastor é ver ingratidão com o seu pai, que dá a vida pelas ovelhas. Eu já tive raiva, ódio de gente que não sabia respeitar o meu pai. Se eu pudesse dar um soco dentro da cara, mas como eu era pequeno não podia, sabia que ia apanhar. Ué, mas e aí, pastor? E aí que eu sou pastor? Eu sou a melhor profissão da terra. É que eu amo o que eu faço. E aí, que o cara mais feliz do mundo no que faz sou eu. Pode ter igual, mas é ruim, hein? Eu não entrego esse posto. Eu fui indicado pela FIFA de novo. Ué, mas você não sabia da dificuldade? Eu sabia, mas eu vi a beleza do ministério. Eu vi a alegria do meu pai em servir a Deus. Eu vi o quanto o meu pai se alegrava quando fazia o apelo e as pessoas vinham à frente. Não há nada mais sublime na terra do que o ministério pastoral. Vai me desculpar você. Eu não fiz da minha dor minha identidade. Eu fiz da minha dor meu aprendizado para servir melhor do que eu escolhi. O que você faz com a sua dor? Você determina. O que você faz com a sua dor? Você escolhe. Eu peguei minhas dores e falei: Deus, por quê? Como é que eu uso isso? E Deus falou: pois é, enganado você não está. Você tem tudo para bombar agora, porque ninguém vai te enganar que há flores o tempo inteiro no ministério. Então menos decepção para você. Com menos decepção você vai bombar, você vai fluir. Porque quando vier uma alegria também você vai aproveitar, você vai reter, porque você vai falar: deixa eu pegar alegria, porque eu sei que amanhã alguém fura o meu balão. Jó nos ensina que para se relacionar com a pessoa precisa olhar o que está além dos olhos. Segundo, não adianta ter boa intenção, é preciso muito amor para ajudar pessoas feridas. Ah, eu tenho boa intenção. Os amigos estão bem intencionados, foram para lá para ajudar o Jó. Jó, viemos aqui para estar contigo, a gente gosta de você. Uma semana em silêncio, ninguém falando nada, só ali batendo aquele papo, aquele reme-reme, estamos contigo, ninguém dando opinião. Bastou o Jó levantar uma bolinha. Pô, estou meio triste, para quê? Não adianta boa intenção, tem que ter muito amor. Senão na primeira bolinha que alguém levantar, você dá uma raquetada na pessoa. Você perde a sua paz com a pessoa. Você implode a pessoa. Você degenera a pessoa. Você... O que foi? Ah, é o vento. É o Espírito Santo, ele vem mesmo.
Terceiro lugar, Deus avalia como tratamos as pessoas que Ele ama. Irmão, pessoa que você odeia, Deus ama. E Ele avalia como você trata as pessoas que Ele ama. Isso é mais profundo do que você possa imaginar no primeiro momento. Deus detonou Zofar, Bildade. Deus detonou os caras. Por quê? Porque eles detonaram quem Deus amava. Fala aqui, ó. Se o Jó não orar por vocês, vocês estão na fria, hein? Se o Jó não orar por vocês, vocês estão mal, hein? Em quarto lugar, quero declarar que é o amor por pessoas difíceis que mostra um coração disponível para o milagre. É oração por pessoas difíceis que mostra o coração disponível para o milagre. Orar pelos fáceis, qualquer um ora. Ajudar os fáceis, qualquer um ajuda. Mas foi quando Jó orou pelos caras que estavam tripudiando no seu momento, os amigos que viraram o jogo e passaram a detonar, a acusar a sua vida. Foi nessa hora que o Jó falou: Senhor, eu quero orar por eles. E Deus falou: Jó, você é brincadeira. Sabe o que Deus fez? Deu tudo em dobro a Jó. Deu tudo em dobro. Ele se tornou rico demais, 2 vezes mais rico. Sabe o que Deus fez? Deus deu a ele a oportunidade na sua vida familiar. Lembra daquela mulher? Amaldiçoa a Deus e se mata. Quando eu ficasse bom e rico, o que eu faria com ela? Estou com dinheiro, rico e bonitão. E agora, minha filha? Sua descabeçada. E agora? Não, me perdoe não. Nós vamos conversar agora, cabeçuda. Mandou me matar. Não, sabe o que o Jó fez? Perdoou sua mulher e fez mais 10 filhos com ela. Pelo menos mais 10 vezes o negócio foi bom. Reconstruiu a vida dele com a mulher que um dia quis a sua morte. Antena parabólica ligada aí, hein? Avalia como você está agindo no seu casamento. Avalia como você está agindo com seus pais. Avalia como você está agindo com seus filhos. O amor aos outros é a porta do milagre pela vida de Jó. Curva a sua cabeça, meu irmão. Pergunta para você mesmo aí, ó. O que você está fazendo aí contrário a Deus? Quem está te tirando do sério? O que você precisa mudar na sua história hoje? Qual é a sua revolta com Deus que faz você mais se lembrar de quem te prejudicou do que lembrar de quem te abençoou? Ore pelos que te amaldiçoaram hoje. Eu não estou dizendo que você tem que ser um bobo que vai chegar e falar assim: não precisa me pagar mais não, pode deixar, você me roubou, mas está tudo bem. Não é isso não. Só estou falando para você no coração ter paz. Orar pela pessoa, pedir que a pessoa se arrependa, pedir que Jesus toque na vida dela, que ela conheça Jesus. O processo na justiça é uma coisa, agora o seu sentimento em relação à pessoa é outra. Tenha paz, ore pela pessoa, peça a Deus que abençoe a pessoa. Quem sabe ela vai ficar tão rica que até vai te pagar o que está devendo.
Não, eu quero que ele fique falido. Aí como é que ele te paga o que deve? Às vezes a tua vitória está numa vitória maior ainda do outro. Agora é difícil querer uma vitória ainda maior para o outro, quando a gente está com raiva do outro. Curve a sua cabeça. E eu quero concluir essa palavra perguntando: quem está aqui nesta manhã, que está dizendo assim: olha, eu tenho passado umas lutas grandes aí, pastor, e eu tenho brigado comigo mesmo, eu estou longe de Deus, eu estou triste com Deus, eu não estou conseguindo lidar bem com essas coisas que eu estou vivendo, mas eu queria pedir perdão a Deus hoje. Eu queria me aproximar de Deus. No capítulo 42 de Jó, versículo 5, nós temos uma frase final. Depois de todas as bênçãos que Jó recebeu, no versículo 5 do capítulo 42 ele diz: Senhor, antes disso tudo eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A maior bênção daquilo tudo é que o diabo foi envergonhado e Jó foi exaltado. Milhares de anos depois, eu estou aqui falando dele. Ele é inspiração para a gente até hoje. Ele é um fenômeno de fé até hoje. Ele recebe as bênçãos celestiais por causa do nosso crescimento, pelo testemunho dele até hoje. Meus amados irmãos, Deus está no controle dos que amam a Deus. Não se frustre com as suas perdas, suas lutas. Pastor, como é que isso aconteceu na minha casa? Também não sei. Também não sei. Mas aconteceu. Deus continua sendo Deus. Quem aqui nessa manhã quer entregar a vida a Jesus? Quem quer hoje aqui falar: Senhor, eu peço perdão de ter duvidado do Senhor, de ter ignorado o Senhor, eu quero viver para o Senhor. Quantos aqui hoje estão afastados da igreja? Você sabe que você está errado, você tem que ter compromisso com a igreja, você tem que estar no corpo de Cristo, você tem que ser fiel a Deus, você tem que se envolver com as coisas de Deus. E hoje aqui você quer pedir perdão a Deus e voltar para a casa de Deus, e ser leal a Deus, e trabalhar para Deus. Se você quer hoje começar uma vida com Jesus, ou recomeçar uma vida com Jesus, pedir perdão dos seus pecados, viver para Ele, faça uma oração simples, diga: Deus, eu quero viver essa plenitude do Senhor, eu quero que Jesus seja o Rei da minha vida a partir de hoje, e é no nome de Jesus que eu oro, amém.